A verdade raramente vem em luz clara. É nas sombras dos arquivos empoeirados, nos sussurros entre corredores antigos, que os fragmentos mais perturbadores da realidade se escondem. O que apresento aqui não é uma história comum. É uma compilação de documentos, testemunhos e confissões que nunca deveriam ter chegado à superfície. Fragmentos costurados de uma realidade que permanece obscurecida propositalmente. Tudo começou em março de 1968, 6 meses antes da morte oficial de Padre Pio de Pietrelcina. Um assistente do Vaticano, Enzo Caravaggio, foi designado para documentar os últimos momentos do estigmatizado mais famoso da Igreja Católica. O que ele testemunhou, no entanto, foi algo muito distante da narrativa oficial posteriormente divulgada. Padre Pio já não era o mesmo. As pessoas próximas notavam seus olhares distantes, fixos em pontos vazios dos aposentos onde permanecia confinado. Seus estigmas, antes abertos e vertendo sangue, haviam se transformado em cicatrizes escuras com padrões geométricos inexplicáveis. Os médicos do Vaticano atribuíam a mudança ao processo natural de cicatrização. Caravaggio, no entanto, registrou em seu diário pessoal que os padrões nas mãos do padre mudavam sutilmente a cada lua nova. Ele sussurra para as paredes, escreveu Caravaggio em 17 de abril. Não em italiano nem em latim. O som é como água correndo sobre pedras antigas. Quando me aproximo, ele vira os olhos para mim, completamente brancos, sem íris, sem pupila. Apenas por um instante. Então volta a ser o velho padre pedindo perdão pela distração. Os relatos de Caravaggio permaneceram esquecidos por quase 3 décadas, até que uma pesquisadora independente, Amélia Rossi, os encontrou enterrados nos arquivos privados da família em Bolonha. O que ela descobriu nos cadernos manchados e amarelados foi apenas o começo de uma teia de segredos que se estendia muito além de Padre Pio, até os corredores mais reservados do Vaticano. A primeira pista estava nas referências codificadas que Padre Pio fazia a algo que chamava de os 7 acordos. Caravaggio mencionava que, em seus momentos de lucidez, o padre falava sobre uma série de pactos estabelecidos entre a Igreja e entidades que ele se recusava a nomear claramente. Eles estão aqui desde o início, teria dito Padre Pio. Não são anjos, não são demônios, são os observadores, e Roma fez acordos com eles há muito tempo. Amélia começou a traçar conexões com outros documentos históricos. Em 1917, no mesmo ano das aparições de Fátima, o Vaticano havia formado uma comissão secreta chamada Custodes Veritatis, Guardiões da Verdade. Oficialmente, a comissão destinava-se a investigar relatos de milagres. Os documentos originais, entretanto, falavam de outra missão: monitorar e documentar atividades de presenças não catalogadas em locais sagrados. À medida que Amélia aprofundava sua pesquisa, pessoas começaram a notar. Primeiro, foram pequenas interferências, e-mails não entregues, documentos que desapareciam de sua mesa. Depois, figuras de terno escuro começaram a aparecer perto de seu apartamento em Roma. Não faziam nada, apenas observavam, sempre em grupos de 3. Foi nesse período que ela recebeu um pacote anônimo contendo fragmentos de um diário que supostamente pertencia ao cardeal Alfredo Ottaviani, que havia liderado o Santo Ofício na década de 1960. As páginas relatavam uma série de encontros realizados na Sala de Mármore, 8 níveis abaixo da Basílica de São Pedro. Um nível que não consta em nenhuma planta oficial. Acordos precisam ser renovados, escreveu Ottaviani em 4 de dezembro de 1963. Os termos permanecem os mesmos desde 1781, mas eles insistem que precisamos oferecer mais desta vez. O terceiro sinal já apareceu no corpo do monge estigmatizado. Não temos escolha.
O texto seguia com descrições perturbadoras de rituais realizados em latim invertido, uma linguagem que, segundo Ottaviani, não era sacrilégio, mas a linguagem original, antes que o tempo fosse dividido. Havia menções a um relicário negro, que continha algo descrito apenas como a semente. Entre os documentos, Amélia encontrou fotografias em sépia, mostrando figuras eclesiásticas de alto escalão reunidas em torno de uma mesa octogonal. Os rostos eram reconhecíveis, cardeais e bispos famosos da época. Mas havia espaços vazios na mesa, cadeiras aparentemente desocupadas. No entanto, ao examinar com mais atenção, percebia-se distorções sutis no ar acima dessas cadeiras, como ondulações de calor em um dia de verão. Para aqueles que acompanham estes relatos proibidos, saibam que nosso arquivo continua a crescer com novas descobertas. Mantenha-se conectado para receber mais revelações que nunca chegarão aos meios convencionais. A verdade precisa de guardiões vigilantes. À medida que a investigação avançava, Amélia fez contato com um ex-membro da Guarda Suíça, Vincent Clauser, que havia servido no Vaticano durante a década de 1980. Vincent falava apenas em locais públicos, nunca no mesmo lugar duas vezes, e parecia constantemente verificar por sobre os ombros. Há áreas no Vaticano onde nós nunca entrávamos, confessou em um café barulhento perto da Piazza Navona. Corredores inteiros interditados mesmo para a segurança de mais alto nível. Uma vez, durante uma tempestade que derrubou a energia, vi 3 cardeais escoltando alguém ou algo por um corredor restrito. A figura estava coberta da cabeça aos pés, mas era alta demais, os movimentos errados demais, e havia um cheiro, como ozônio e metal quente. Vincent relatou que após esse incidente foi transferido para tarefas externas, longe dos corredores internos. 3 meses depois, sofreu um acidente que o forçou a deixar o serviço. Ele nunca mais conseguiu emprego formal. A conexão com Padre Pio tornou-se mais clara quando Amélia descobriu registros de visitas noturnas que o cardeal Ottaviani fazia a San Giovanni Rotondo nos meses anteriores à morte do frade. As visitas não constavam nos registros oficiais, mas aparecem nos diários de 3 monges diferentes do mosteiro. Em todas as ocasiões, Padre Pio era removido de seus aposentos por várias horas e retornava mudado, conforme escreveu Frei Alessio, um dos confidentes próximos do estigmatizado. Pio retornou ao amanhecer, escreveu Alessio em 5 de julho de 1968. Seus olhos estavam diferentes. Ele olhou para mim e disse: "Eles estão vindo para todos nós, Alessio. O acordo foi quebrado. Roma traiu até mesmo eles." Quando pedi explicações, ele apenas colocou a mão no meu ombro e vi por um momento não o estigma, mas uma marca geométrica pulsante sob sua pele. Frei Alessio morreu 3 semanas depois. A causa oficial: insuficiência cardíaca. A pesquisa de Amélia gerou o interesse de um jornalista investigativo do La Repubblica, Marco Bianchi, que havia escrito extensivamente sobre escândalos financeiros do Vaticano. Juntos, eles começaram a mapear uma série de eventos inexplicáveis em propriedades da igreja ao redor do mundo. Descobriram um padrão. Em intervalos de exatamente 33 anos, ocorriam incidentes classificados como recalibrações em documentos internos. Estes eventos envolviam falhas elétricas localizadas, anomalias magnéticas e, mais perturbador, relatórios de funcionários que experimentavam perda de memória de várias horas. Sempre após estes eventos, novas diretrizes vinham de Roma, realinhando práticas litúrgicas específicas ou mudando sutilmente interpretações de textos antigos. Não estamos falando de mudanças doutrinárias óbvias, explicou Marco em suas notas. São ajustes microscópicos.
uma palavra alterada, aqui um gesto ritual modificado ali, como se a liturgia fosse um código que está sendo continuamente refinado para algum propósito específico. Em um dossiê confidencial, obtido de um funcionário aposentado da Biblioteca Apostólica, encontraram referências a Codex Umbra, um conjunto de manuscritos supostamente mantidos em uma câmara especial 8 níveis abaixo do arquivo secreto do Vaticano. O Codex era descrito como um manual operacional para lidar com os visitantes. Foi neste ponto que a investigação tomou um rumo mais sombrio. Marco desapareceu durante 3 dias. Quando reapareceu, parecia fisicamente o mesmo, mas Amélia notou mudanças sutis em seu comportamento. Ele abandonou linhas de investigação que antes o entusiasmavam. Começou a sugerir que talvez estivessem exagerando na interpretação dos documentos. Talvez sejam apenas metáforas teológicas, disse Marco, seus olhos nunca focalizando completamente o rosto de Amélia. A igreja sempre usou linguagem simbólica. Uma semana depois, ele publicou um artigo desacreditando completamente a própria investigação, chamando tudo de teoria conspiratória sensacionalista sem fundamento. Amélia tentou contactá-lo repetidamente, mas ele nunca respondeu. Segundo vizinhos, ele saía todas as noites exatamente à meia-noite e retornava ao amanhecer, sempre usando o mesmo terno escuro, independentemente do clima. Abandonada por seu parceiro, Amélia decidiu buscar uma perspectiva diferente. Através de contatos acadêmicos, conseguiu acesso a Rabbi Solomon Levi, um especialista no Zohar e textos cabalísticos antigos que havia trabalhado brevemente no Programa de Digitalização de Manuscritos Hebraicos do Vaticano. O encontro aconteceu em uma pequena sinagoga em Trastevere. O rabino, um homem de 80 anos com mãos trêmulas, mas olhos extraordinariamente claros, escutou o relato de Amélia sem interromper. Quando ela terminou, ele suspirou profundamente e falou em voz baixa. Na tradição judaica mais esotérica, falamos dos Grigori, os observadores. Não são anjos caídos como a simplificação cristã posterior sugeriu. São muito mais antigos. Eles observam e registram, mas também interferem. O livro de Enoque apenas arranhou a superfície. O rabino mostrou a Amélia um fragmento de pergaminho preservado em uma caixa de vidro. Este é um fragmento de um texto encontrado perto de Qumran, mas nunca incluído nos manuscritos do Mar Morto oficiais. Fala de 7 acordos estabelecidos entre os sumos sacerdotes e os que vieram antes. O texto traduzido falava de um pacto de não interferência mútua, mas com exceções específicas. Eles poderão caminhar entre nós durante as convergências e nós forneceremos os vasos necessários. O que são os vasos? Perguntou Amélia. O rabino hesitou. Há uma interpretação literal e uma metafórica. A literal é perturbadora demais para discutir. A metafórica sugere que são pessoas selecionadas para comunicação direta. Como Padre Pio, o idoso rabino fechou os olhos. Os estigmas nunca foram milagres no sentido tradicional. São marcações, indicam os escolhidos para um propósito específico. Ele parou, olhando fixamente para um ponto acima do ombro de Amélia. Estamos sendo observados agora. Posso senti-los. Amélia não viu ninguém, mas sentiu uma súbita queda de temperatura na sala. O rabino rabiscou rapidamente algo em um pedaço de papel e o entregou a ela. Procure por isto. É onde os mundos se encontram. O papel continha apenas Arquivo 33-7 Ottaviani, Protocolo Vigília. 2 dias depois, o rabino Levi foi encontrado em seu apartamento, aparentemente vítima de um derrame. Todos os seus arquivos pessoais haviam desaparecido. Com crescente sensação de estar sendo observada, Amélia decidiu que precisava de mais aliados. Através de um fórum online dedicado à teologia obscura, ela fez contato com o Dr. Helena Vasquez,
uma ex-arquivista do Vaticano que havia deixado a posição abruptamente em 2010 para assumir um cargo acadêmico pouco expressivo em uma universidade provincial espanhola. A doutora Vasquez concordou em se encontrar apenas uma vez em uma capela abandonada nos arredores de Barcelona. Quando Amélia chegou, encontrou uma mulher prematuramente envelhecida, com olhos que pareciam ter visto coisas para além da compreensão comum. Trabalhei na digitalização dos arquivos mais antigos, explicou Helena. Documentos pré-medievais, alguns datando do século II. Havia um setor que chamávamos de apócrifos negados. Textos que nem mesmo eram classificados como apócrifos oficiais. Eram documentos que, oficialmente, não existiam. Helena contou que durante o processo de catalogação, descobriu padrões estranhos em documentos separados por séculos. Eram frases idênticas, em manuscritos de períodos completamente diferentes, como se fosse um código passando através do tempo. E todos mencionavam a convergência e os 7 acordos. Segundo Helena, a hierarquia católica não era uma estrutura puramente religiosa. Havia um propósito funcional mais antigo. A igreja, como a conhecemos, é apenas a camada externa. Dentro dela, existe uma estrutura muito mais antiga, com uma missão diferente. Que missão? Perguntou Amélia. Manutenção dos portais, respondeu Helena, sua voz quase um sussurro. Há lugares na Terra onde o tecido entre dimensões, realidades, seja lá como queira chamar, é mais fino. A maioria dos locais sagrados antigos foi construída nesses pontos. Não por acaso, as grandes basílicas estão onde estão. São pontos de observação ou contenção. Helena explicou que Padre Pio não era apenas um místico. Era um sentinela designado para um dos portais mais ativos, em San Giovanni Rotondo. Seus estigmas eram, na verdade, interfaces, pontos de contato com o que ela chamou de o outro lado. O problema começou quando Pio desenvolveu sua própria consciência sobre seu papel, continuou Helena. Ele estava destinado a ser apenas um instrumento passivo, um sensor. Mas começou a receber informações. Começou a entender o que estava acontecendo, e isso nunca deveria ter ocorrido. De acordo com os documentos que Helena havia secretamente copiado antes de sua saída forçada, Padre Pio descobriu que o Vaticano havia renegociado os termos do acordo original com os visitantes. Em troca de conhecimento e certa proteção, a Igreja havia concordado em permitir maior acesso ao lado de cá. Mas Pio ameaçou expor tudo, disse Helena. Então, eles o silenciaram. O homem que morreu em 1968 não era realmente Padre Pio. Ou pelo menos não era apenas ele. Antes que pudesse elaborar, Helena ficou subitamente rígida. Seu olhar fixou-se em um dos vitrais quebrados da capela. Eles nos encontraram, sussurrou. Você precisa ir, agora. Amélia protestou, mas Helena insistiu, empurrando-a para uma porta lateral. Procure pela capela de São Bartolomeu em Malta, nas catacumbas. A entrada para o nível inferior está atrás de uma pedra marcada com um tridente invertido. Leve isto. Ela entregou a Amélia um pequeno objeto envolto em pano consagrado. Quando Amélia desembrulhou horas depois, viu que era uma pequena chave de metal estranho, com símbolos entalhados que pareciam mudar quando não observados diretamente. Helena Vasquez foi internada no dia seguinte com diagnóstico de esquizofrenia aguda. Os médicos relataram que ela repetia incessantemente: eles estão dentro de mim agora. Posso vê-los através dos meus olhos. As semanas seguintes foram um borrão para Amélia. Utilizando recursos financeiros cada vez mais escassos, ela viajou para Malta. As catacumbas de São Bartolomeu eram um local turístico menor, facilmente acessível. O desafio foi encontrar um momento para explorar sem supervisão. Após 3 dias observando os padrões de segurança, ela conseguiu esconder-se até o fechamento e depois
localizar a pedra com o símbolo descrito por Helena. A chave encaixou-se em uma fechadura invisível e uma passagem estreita revelou-se, descendo em espiral para muito abaixo do nível das catacumbas conhecidas. O ar era surpreendentemente fresco e seco no túnel, iluminado por um brilho azulado fosforescente que parecia emanar das próprias paredes. Após descer por quase 20 minutos, Amélia chegou a uma câmara octogonal. No centro, sobre um pedestal de pedra negra, havia um livro encadernado em material que parecia orgânico, pulsando sutilmente como se respirasse. Aproximando-se cautelosamente, Amélia viu que o livro estava aberto em uma página que mostrava diagramas intrincados de estruturas astronômicas. No canto superior, reconheceu a assinatura do cardeal Ottaviani. O texto, escrito em uma mistura de latim e outro alfabeto que ela não reconhecia, detalhava o que parecia ser um acordo legal. Traduzindo o que podia, Amélia compreendeu que o documento descrevia uma renegociação dos termos de coexistência entre o Continuum Romano, presumivelmente o Vaticano, e uma entidade referida apenas como o Consenso. As cláusulas mencionavam acesso supervisionado, reciprocidade informacional e compartilhamento de recipientes. Um diagrama mostrava uma sequência de datas, com a próxima convergência total, marcada para poucos meses no futuro. Ao lado do diagrama, uma nota manuscrita. O consenso exige acesso completo desta vez. O recipiente principal está preparado. Enquanto examinava o livro, Amélia ouviu sons de passos descendo a escada espiral. Rapidamente, fotografou quantas páginas conseguiu com seu celular antes de procurar um esconderijo. Mas a câmara era desprovida de nichos ou sombras. Os passos se aproximaram. Não eram sons de sapatos humanos, mas algo mais pesado, rítmico demais, como máquinas sincronizadas. A luz azulada intensificou-se. Foi então que notou, na parede oposta à entrada, um símbolo idêntico ao que havia visto nas fotografias, dos estigmas transformados de Padre Pio. Instintivamente, pressionou a mão contra ele. A parede deslizou silenciosamente, revelando outra passagem. Sem hesitar, Amélia entrou e a porta fechou-se atrás dela no momento exato em que as entidades, fossem o que fossem, entravam na câmara principal. O novo túnel era diferente, mais antigo, esculpido na rocha com ferramentas primitivas. Hieróglifos e símbolos cuneiformes cobriam as paredes, contando uma história que parecia anterior a qualquer civilização conhecida. Amélia avançou por quase 1 hora antes de o túnel terminar abruptamente em uma escada que levava a uma porta de madeira desgastada. A porta abriu-se para o porão de uma igreja abandonada no lado oposto da ilha. Ao sair para a luz do dia, Amélia imediatamente conectou-se a uma rede segura e enviou as fotografias para vários contatos confiáveis, incluindo um servidor privado que havia configurado para este propósito. Foi quando verificou as imagens que o verdadeiro horror da situação tornou-se claro. Todas as fotos estavam intactas, exceto pelos rostos humanos que apareciam nos diagramas. Todos estavam distorcidos da mesma maneira, como se um algoritmo tivesse deliberadamente borrado apenas essas características. Mais perturbador ainda, em cada imagem, em segundo plano, era possível discernir uma figura alta e magra, desproporcional, que definitivamente não estava presente quando as fotografias foram tiradas. Ao retornar à Itália, Amélia encontrou seu apartamento intacto, mas sutilmente diferente. Os objetos estavam nos mesmos lugares, mas alguns pareciam ter sido substituídos por réplicas quase perfeitas. Seu computador funcionava normalmente, mas todos os arquivos relacionados à pesquisa haviam sido substituídos por documentos aparentemente idênticos, exceto por pequenas alterações que mudavam completamente o significado das informações.
Uma semana depois, ela recebeu uma ligação de uma voz familiar, Marco Bianchi, seu ex-colaborador. "Precisamos conversar", disse ele, sua voz estranhamente monótona. "Encontrei algo que explica tudo. Você estava certa desde o início." Amélia concordou com o encontro, mas tomou precauções. Escolheu um restaurante movimentado no centro de Roma e chegou horas antes, posicionando-se de modo a observar todos que entravam. Marco chegou pontualmente, mas havia algo errado em seus movimentos, muito precisos, como se cada gesto fosse cuidadosamente calculado. Ele trazia uma pasta. "Está tudo aqui", disse, empurrando-a pela mesa. A prova final. O arquivo 33-7 completo mostra o verdadeiro propósito dos estigmas e explica por que Padre Pio foi silenciado. Quando Amélia abriu a pasta, encontrou apenas uma única folha de papel com uma sequência de símbolos idênticos aos que havia visto nas mãos de Padre Pio nas fotografias finais. "O que é isto?", perguntou. Marco sorriu de uma maneira que não alcançava seus olhos. "É a chave. Olhe atentamente. Você precisa ver realmente." Ao focar nos símbolos, Amélia sentiu uma tontura súbita. As formas pareciam mover-se sutilmente na página, reorganizando-se em padrões que afetavam sua percepção. Rapidamente, desviou o olhar. "Quem é você?", perguntou, já sabendo que não estava mais falando com Marco Bianchi. O sorriso de Marco alargou-se além do que parecia anatomicamente possível. "Somos o consenso, e você, Amélia Rossi, vem interferindo em negócios que estão em andamento há milênios." Amélia levantou-se para sair, mas Marco agarrou o seu repulso. Seus dedos eram frios e rígidos como metal. "Você tem duas escolhas", continuou a entidade usando o corpo de Marco. "Pode se juntar a nós como uma observadora consciente, ou pode esquecer completamente. E se eu não escolher nenhuma das opções?" Marco inclinou a cabeça em um ângulo impossível. "Então você se tornará como Padre Pio, um condutor, um ponto de entrada. É uma experiência interessante. Pergunte a ele." "Padre Pio está morto", respondeu Amélia. "Ninguém que serve e como condutor realmente morre", disse Marco. "Ele está muito presente, parte do consenso agora, observando através de nossos olhos, incluindo os meus, neste momento." Foi neste ponto que Amélia notou algo que havia escapado à sua atenção. O restaurante, antes barulhento e lotado, estava completamente silencioso. Todos os clientes estavam imóveis, olhando fixamente para ela, todos com o mesmo sorriso vazio de Marco. "Você vê?", disse Marco, ou o que quer que estivesse usando. "Sua forma. O acordo permite isso. Acesso temporário durante as convergências menores. A convergência total nos dará presença permanente." "Qual é o propósito?", perguntou Amélia, jogando por tempo enquanto calculava sua rota de fuga. "Evolução dirigida", respondeu Marco simplesmente. "Seu tipo precisa de orientação para a próxima fase. Alguns da sua espécie sempre souberam disso. Os que constroem templos nos lugares certos, os que mantêm os rituais corretos. Eles entendem o propósito maior." Um garçom aproximou-se, seu movimento artificial como um autômato. Colocou uma taça de vinho tinto na frente de Amélia. "Uma oferta de comunhão", explicou Marco. "Decidiu como deseja proceder?" Amélia olhou para o líquido, que parecia denso demais para ser vinho. O que aconteceu quando Padre Pio descobriu a verdade? Ele tentou alterar os termos unilateralmente. Isso não é permitido. Marco fez um gesto quase imperceptível e todo o restaurante se moveu em perfeita sincronia, inclinando-se 1 centímetro em direção a Amélia. "Sua escolha, por favor. O tempo da convergência é limitado." Em um impulso desesperado, Amélia derrubou a mesa e correu para a cozinha. Surpreendentemente, ninguém a perseguiu. Atravessando a cozinha deserta, ela saiu por uma porta de serviço para um beco.
correu por vários quarteirões antes de parar, ofegante em uma praça pública lotada de turistas. Por 3 dias, Amélia moveu-se constantemente, dormindo apenas em breves intervalos, sempre em lugares públicos. No 4º dia, reuniu coragem para verificar as fotografias que havia enviado para seu servidor seguro. Todas haviam sido alteradas. Onde antes havia diagramas complexos e texto revelador, agora havia apenas imagens borradas, sem significado aparente. No entanto, em cada fotografia, a figura estranha em segundo plano estava mais próxima, mais definida. Foi quando compreendeu que não haveria escapatória. O conhecimento que havia adquirido não poderia ser desaprendido. As conexões que havia feito não podiam ser desfeitas. Eles a encontrariam eventualmente. Em sua última ação desesperada, Amélia compilou tudo o que havia descoberto em um único documento. Este documento que você está lendo agora. Um testemunho final, um aviso para quem tiver olhos para ver e coragem para compreender. As perguntas permanecem. Se os maiores poderes religiosos da Terra fizeram acordos com entidades de outro plano de existência, qual é o verdadeiro propósito das estruturas religiosas que governam bilhões de vidas? Os milagres, as visões, os estigmas seriam manifestações genuínas de divindade ou sinais de interferência de algo completamente diferente? E se Padre Pio realmente descobriu esta verdade? Quantos outros místicos ao longo da história também perceberam e foram silenciados? Penso em Helena, Marco, no velho Rabino, todas essas vidas alteradas ou destruídas pela busca de uma verdade que talvez nunca devesse ser conhecida. E me pergunto, quanto de nossa realidade é realmente nossa? Quando observamos o céu estrelado à noite, estamos realmente sozinhos em nossa contemplação? Ou há algo, alguém, observando através de nossos próprios olhos? E você, que lê estas palavras, já notou momentos em que as pessoas ao seu redor parecem momentaneamente sincronizadas de formas impossíveis? Já sentiu a sensação de ser observado por olhos que não podem estar ali? Já percebeu padrões nas estruturas de poder que parecem servir a um propósito oculto além de nossa compreensão? A convergência total está chegando, e quando chegar, qual lado da realidade você habitará?